foram para casa. Esse povo estava esperando Jesus. Esse povo estava esperando o Messias. Nós enfeitamos o Natal e a cabeça dos nossos filhos, anunciando para eles presentes, enquanto o Deus do céu enviou o seu Filho que tudo formou para se tornar um de nós. Você imaginou a humilhação? A humilhação de Jesus não é morrer na cruz. A humilhação dele ali é a glória, porque diz: Pai, glorifica o teu Filho como tu já glorificaste. Ali é o triunfo sobre o pecado, porque Colossenses diz que quando ele foi exposto no madeiro, ele triunfou sobre a morte de todos os inimigos. Mas o Natal quer tirar a glória de Cristo, quer mostrar um jingombel tolo e humano. A igreja até pode entrar nessa neura, mas o remanescente fiel, ele sabe valorizar. Porque quando Jesus estava na terra, muitas vezes, e uma das quais o texto sagrado registra, ele levanta os olhos para o céu e diz: até quando, Pai, estarei no meio dessa geração? Não se referindo a estranhos, mas se referindo aos seus discípulos, que o problema do Natal, o problema da vida, nunca foi lá fora, o problema é aqui dentro. O problema não é quando o povo quer ver o Natal, é normal, é natural. O problema é quando a igreja quer ver um Natal que não existe. O problema do Natal não está no coração daquele que quer fazer uma grande venda. O problema do Natal está no coração da gente, que a gente só lembra das coisas importantes quando a mídia, os outros nos cobram. O verdadeiro Natal, ele começa no dia 26 de dezembro, quando ninguém se preocupa com aquele que está no meio da rua e nós vamos socorrer. No dia 27, quando nós passamos pelas ruas e vimos travestis e prostitutas e viramos a cara, mas a igreja de Cristo abraça, beija, presenteia. O Senhor Jesus bem ensinou: de que adianta você convidar quem te convidou para jantar na tua casa? O que tu ganha com isso? Os fariseus fazem isso, os escribas também, e principalmente os hipócritas. Mas quando você convida alguém para sentar na sua mesa, ele não pode te retribuir. Então verdadeiramente você está fazendo uma grande coisa. Se o Natal tivesse sentido para o povo de Jerusalém, eles pegariam aqueles magos reis e diziam: diga para nós como vocês descobriram. Nós estamos esperando o Messias. Como vocês sabem? E nós também. Mas não, Deus, quando vir, ele vai vir numa luz brilhante, ele vai revelar para nós, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia aberta, lendo todos os sábados no grande templo. Entrou o verbo vivo encarnado, entrou a palavra que eles podiam apalpar, e os olhos deles se fecharam e o coração deles se endureceu, e Deus disse: foi colocado um véu sobre os olhos para que não resplandecesse a glória de Cristo. O Natal não pode ser apenas um tempo festivo de comemoração. O Natal precisa ser um tempo profundo de celebração a Deus. E para celebrarmos a Deus, nós precisamos passar pelo ato da santidade. Deus não aceita o negócio mal feito na semana e depois chega: Deus me perdoe. A santidade, ela não perdoa atos ilícitos. A santidade muda o caráter. A santidade não passa a mão em cima do filho, antes o disciplina e o pune. Isso está em Romanos, porque o filho é corrigido para que a santidade de Deus apareça no filho. Deus enviou seu filho para que eles tivessem humilhação. Não é os pensamentos durante a semana que desejam outras coisas, que adulteram no coração, que sonham com prazeres dos quais não podem realizar, que se aprimoram em vestimentas dos quais trabalham um mês inteiro para pagar vestido sensual, para botar calcinha do Atocha, para botar alguma coisa que apresente a alguém que possa olhar. Isso é o cúmulo de alguém que não conhece o Senhor. Quem
tem o Espírito Santo, ele se veste de santidade, ele se protege para não se revelar as suas mais profundas ações, ele se cobre de humilhação, porque ele sabe que o Santo de Deus se humilhou, ele se reveste de santidade, porque ele precisa de Deus. Mas nós muitas vezes aproveitamos para dizer que o Espírito do Natal, ele pode fazer coisas diferentes. E nós vamos na televisão e as pessoas levam sopa para a rua, e levam presentes, e fazem um monte de coisa, e começa o mês de janeiro, e os mesmos que presentearam, no outro dia viram a cara. Mas a santidade de Deus, ela não leva nós a presentearmos apenas com coisas corriqueiras, mas ela nos leva a presentear o dom da vida, porque assim como o Espírito foi derramado em nós, não podemos nos calar, porque temos uma santa vocação, anunciar a salvação que pode mudar a vida de todos. E a Bíblia diz que ele veio para salvar a todo pecador. Nós não temos outro caminho e não podemos apresentar diante de Deus aparências. Na igreja a gente até apresenta, porque o pastor fica faceiro, é o mais tolo e o mais enganado de todos, é nós, meu filho. Nós vamos fazer o vídeo, elas são uma benção. A começar por mim, eu sou um pecador miserável que careço da graça de Deus. Eu sou um pobre que todos os dias roga pela misericórdia do Senhor. E graças a Deus, porque o Senhor me fere, o Senhor me machuca, e eu digo, continua, Pai, mas não deixe de transformar a minha vida e o meu caráter. Mas de uma coisa é certa, no dia em que eu nasci de novo, jamais os meus olhos olharam para a palavra de Deus e a viram como um instrumento para o meu caminho de iniquidade. Muito pelo contrário, tudo que ela dizia no meu coração e diz e dirá é verdade que não se afasta do meu ser. Esperar o Natal, esperar o que é dadivoso, é legal, mas Deus espera muito mais de nós. Deus espera verdadeiramente um Natal onde o povo não fique festejando, mas fique chorando. O grande sábio, diz a palavra do Senhor, o sábio mais sábio que andou sobre a terra, por que não podemos levar Jesus? Ele era o homem extraordinário, mas o grande Salomão diz, é muito melhor estar no meio de um funeral do que no meio de um banquete. O que o mundo quer? Festa. É, meu irmão. A festa vazia, mas no meio do quebrantamento, verdadeiramente pode aparecer o sentido do Natal. Deus enviou seu Filho para mostrar ao homem que os céus continuam esperando, não do jeito que você quer, mas do jeito de Deus, não de acordo com os seus pensamentos, porque os pensamentos nossos são pífios, e a Bíblia diz que não temos como mensurar a diferença dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus. A raiz do verdadeiro Natal é a essência de que Jesus morreu por todos os homens, para que todos os homens tivessem a graça de serem santificados e receberem o dom da vida eterna. Esta graça manifesta não apenas num conceito, mas ela transforma isso em vida para nós. No Evangelho de João, primeiro capítulo, assim como foi cantado, a palavra diz a partir do versículo 1, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo no princípio estava no Verbo. A palavra é a essência e ela não mudou. Quem muda somos nós. E quem quer mudar Deus somos nós. Mas a palavra jamais mudará. Deus jamais dará um passo atrás para aceitar qualquer coisa. Quando ele se depara com aquele jovem moço rico, ele
não queria os bens daquele moço, como já preguei muitas vezes na igreja. Ele não está preocupado com os terrenos, as propriedades. Ele queria o coração daquele moço. Mas o coração daquele moço não queria Jesus. O coração daquele moço queria bens. E Jesus diz para ele: guarda a lei. Ele diz: mestre, quais os mandamentos que eu preciso guardar? Para para Jesus dizer quais. E Jesus diz: faz isso, faz aquilo, honra teu pai, tua mãe, ama Deus. E ele diz assim: tudo isso tenho feito desde a minha juventude, desde a minha meninice. E diz a palavra que Jesus o amou. Esse cara tá bom. E ele diz: só te falta uma coisa. Deus não aceita metade. Jesus, eu já dei todo o meu coração, só não dei uma gavetinha. Então você não deu teu coração para Jesus. Ainda não é Natal. Continua ainda festejando o mesmo Natal que o mundo festeja. Porque o Natal de Jesus é diferente. O Natal de Jesus é com ações de graça. O Natal de Jesus é com quebrantamento. O Natal de Jesus não é com festa. O Natal de Jesus é com choro. O Natal de Jesus é para a gente ver que o Verbo, que é Deus, se fez carne por amor a nós. Isso é humilhação demais. E não precisava, mas por amor fez. E então o que aquele moço diz? Fala nada. Ele continua tendo a mesma vida, enganando os tolos que o consideravam um grande homem de Deus. Mas espero que ele tenha se arrependido na caminhada, porque senão ele é um homem rico hoje, lá no inferno. E que valor ele teve? Trocou os tesouros do céu pelas coisas transitórias da vida. O sentido do Natal, ele só faz sentido quando nós estamos verdadeiramente ligados no Verbo vivo. Quando as coisas eternas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Quando as coisas eternas são verdadeiramente onde repousamos a nossa fé. Quando os milagres de Deus fazem parte da nossa vida como o maior milagre realizado. Quando nós conseguimos contemplar verdadeiramente a obra de Cristo como um elemento fundamental para a destruição da força do pecado na nossa vida. A santidade faz com que nós olhemos para esse Verbo vivo e possamos usufruir assim como foi cantado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Não tem como lutar contra a luz. A luz é a glória de Deus. 1927, o apóstolo Batista, conhecido apóstolo do Amazonas, ele entra no interior do Piauí para pregar o Evangelho. E ele vai, Eurico Nelson, rumo àquele fim de mundo. Se hoje já é um lugar abandonado, você imagina aquilo em 1927. E ele vai então encontra duas irmãs fazendeiras e que possuíam um capataz que cuidava do seu gado. E então ele pede pouso ao homem de paz, e aquele homem recebe. E então Eurico Nelson ensina para aquele homem nos 3 dias que ele vive 3 hinos do cantor cristão, e abre a Bíblia e lê para aquele homem, e então ele contempla a glória do Senhor e se converte. Então Eurico Nelson deixa aquela família transformada e continua sua caminhada pregando o Evangelho, mas recebeu o ensino com um coração que não tem aparência com os outros, mas antes tem a sinceridade de estar diante de Deus. Aquele velho vaqueiro mal consegue ler a Bíblia, e então debaixo de uma lamparina chama a família e se debruça nas Escrituras, lendo o texto sagrado gaguejantemente. Logo corre a fama deste homem, e então aparecem os vizinhos, aparecem outros para ouvir o oculto, porque eles não sabiam nem o que era culto. E então aquele homem simples, sem nenhuma expressão,
cantava, lia a palavra de Deus e depois ele cantava a seguinte música: deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, mas deixa a luz do céu entrar. E então as mulheres, tocadas pela multidão que se aglomerava em volta da casa, foram ver e, debruçada na janela, ouviram aquele vaqueiro pregando o evangelho gaguejante e entregaram a sua vida aos pés de Cristo naquela noite, porque todo o encerramento do oculto ele cantava com todo fervor: deixa a luz do céu entrar. Logo passou um homem cristão errante e disse: meu Deus, o que está acontecendo? Fez um chamado, um missionário, e quando ele viu tinha 150, os quais ele, mais uma semana que ficou com eles, levou às águas, e eles já não podiam mais reunir-se num lugar, porque a luz do céu tinha entrado no coração daquela vida. Lugar: Brejo do Maroto, interior do Piauí. Hoje, cidade de Landre Sales. Lá está uma igreja marcada na história, que começou não com a pompa de pregadores sublimes, mas na simplicidade de um coração que deixa a luz do céu entrar. Não deixa a glória de Deus ser efusiva por explanações diversas, mas o verbo vivo, quando entrou no Brejo do Maroto, transformou aquela cidade e a fez verdadeiramente florescer no meio do deserto. Essa é a glória do Natal. O verbo que continua passeando no nosso meio, bem lembrado pelo pastor na abertura desse culto. Porque se ele não estiver aqui, na pessoa do Espírito Santo, que adianta essa reunião? Mas se ele estiver, então a palavra do Senhor entrará na nossa vida e mudará a nossa história. Assim como Paulo em Gálatas, colocando a sua vida como um fato diante de Deus, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não posso viver para a lei e para Deus, então para a lei eu estou morto. Eu não posso viver por pecado e para Deus, então por pecado eu estou morto. E quando Paulo se deparou com o pecado, ele diz: o mundo está crucificado para mim e eu para ele. Não há escolha. Ou o pecado está com você, ou o pecado é arrancado de você. Você pode vir para a igreja, você pode buscar Deus, mas a salvação e a glória da cruz está estampada no remanescente que se dobra diante de Deus e sabe que é transformado no poder do Espírito. E então o próprio apóstolo Paulo, continuando, disse: eu morri, e agora morri para as coisas do mundo e vivo para Deus. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Jesus, quando morreu, ele nos atraiu. João nos diz isso: quando ele for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. E então ali no madeiro ele morre, e nós, atraídos nele, morremos junto com ele. Por isso Paulo diz: eu morri. Ia passar, morreu. Ah, pastor, eu preciso morrer. Meu filho, se você não morrer, você não é salvo. Nesse corpinho de pecado, você não vai para o céu. E esse corpo já é condenado. Você precisa receber a vida do Espírito, que é maior do que a morte. Então, quando você morrer, esse corpo que conheceu o pecado, ele vai ficar e vai virar pó, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas a vida do Espírito, renovando o meu espírito e a minha alma, então transportará para o reino de Deus. E nem a morte pode me separar do autor da minha salvação. Não há poderes que possam me separar. Então Paulo diz: fui crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive. No espírito do Natal tem um monte que vive, mas a Bíblia diz, e eu creio, que eu não posso mais viver. Logo
já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é a verdade humana. Esse é o sentido da vida. Esta é a glória de Deus. Será que a luz do céu pode entrar no teu coração? Ela só pode entrar se você abrir a porta do teu coração e deixar a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Porque o céu continua chamando. A glória da libertação de Cristo na nossa vida continua pujante no nosso coração. Ah, pastor, eu sou um pecador, eu não consigo vencer a carne, mas quando eu chegar lá eu vou falar para Jesus. Filho, você pode fazer até milagre e falar para Jesus. Pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, eu era um crente. E ele diz, olha, eu não sei quem tu é. Meus queridos, se nós tivéssemos verdadeiramente a preocupação de sermos conhecidos por Deus e não pelos homens, as coisas seriam diferentes. Nós nos preocupamos muito com os homens e nos adoecemos com o que os outros pensam de nós. Mas se nós preocupássemos verdadeiramente com Deus, nós lutaríamos pelo que Ele pensa de nós. E isso tem valor, não só nessa vida, mas na vida eterna que teremos lá, que virá depois. Isso é importante para Deus. E que o meu nome seja esquecido e que daqui 50 anos ninguém saiba que eu andei sobre a face da terra. Mas aqueles que ouviram o Evangelho e foram transformados pela graça do vaso de barro que o Senhor resolveu usar, seja verdadeiramente as pessoas que continuem falando, para que a glória de Cristo perpetue em todas as gerações, que eu suma do mapa e que o Rei dos Reis cresça cada vez mais, porque isso é a glória dele. Nós queremos deixar legados. O Senhor quer que nós deixemos marcas, que nós derramemos a nossa vida, que nós verdadeiramente deixemos que a luz que está em nós resplandeça na vida dos outros. Porque eu não possuo luz, e a única luz que possuo é aquela que pode resplandecer para a glória dele. Deixe a luz do céu entrar no seu coração, que ele tem poder para mudar a tua história. Baixe sua cabeça. Eu não vou fazer nenhum apelo demonstrativo, ou seja, você precisa levantar a mão, você precisa ficar em pé, você precisa vir aqui na frente. Embora às vezes é bom fazer tudo isso, eu não sou contra. Mas eu quero que você se apresente diante de Deus. Quero que você possa colocar a sua fé e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque Ele pode fazer diferença na nossa vida. E se você anda em trevas, se você anda amarrado pelo pecado, se o diabo tem afrontado você, você pode verdadeiramente dizer, Senhor, liberta-me, porque eu abro meu coração e suplico, deixa a luz do céu entrar na minha vida. Onde você estiver, você não precisa mostrar para mim, mas que Deus possa te conhecer nessa hora. Deus possa ver o seu coração e a sua intenção. Agora, se você não tem intenção, não faça isso apenas porque tem uma música de fundo, porque o pastor está fazendo um apelo. Não faça, você pode me enganar, mas Deus você não pode enganar. A santidade não tem espaço para rancor. Se você tem rancor, você tem que ir até aquele que você odeia reconciliar. A santidade não tem espaço para mágoa. Se você tem mágoa, você precisa ser tratado. A santidade não tem espaço para egoísmo. A santidade não tem espaço para a vida mundana. A santidade é a vida de Cristo na nossa vida. E é Deus que pode fazer isso.
Só Ele pode fazer este milagre. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como no poder do Espírito, Eurico Nelson rasgou aquela caatinga para chegar no meio do nada. Agora, Espírito maravilhoso, rasga também corações aqui nessa noite. Muda a história, Senhor. Reconduz, Pai, para que o teu povo possa se apresentar a Deus e se preocupar com aquilo que tu pensas, com a tua palavra que nos molda, com a correção, Deus, que é sempre bem-vinda, porque amamos ser corrigidos pelo Senhor. Porque somos filhos. Porque quando não aceitamos a correção, a tua palavra diz que nós não somos mais filhos, antes somos bastardos. E o bastardo não tem direito à herança. Ele não é filho legítimo. Mas nós em Cristo Jesus, o legítimo Filho de Deus e único Senhor de todos os homens, nos refugiamos e clamamos: transforma o nosso coração, Senhor. Abrimos o nosso coração e dizemos: deixa a luz do céu entrar, Senhor. Oh Pai, deixa o poder do teu Espírito livrar, Deus, muitos que estão aprisionados em enfermidades nessa hora, outros que estão aprisionados em cadeias de corrupção, outros em pecados que se tornaram um hábito, outros em vícios. Desmantela agora, em nome de Jesus, essas cadeias, Senhor. E gera, Pai, um Espírito novo. E coloca ali, meu Deus, o teu Santo Espírito e faz nascer de novo, Deus, para a glória tua. Manifesta o teu poder, Senhor. E quebra o coração endurecido, para que possa sentir a tua presença e ser movido no teu poder. Eu rogo a tua bênção, Deus, sobre essas vidas. E que tu continues, meu Pai, em humilhação eu te suplico, quebrantando vidas, não somente nesse momento, mas nesta noite toda, para a glória tua. Pois é que precisamos estar na tua presença. Que a glória, o louvor, pois a salvação pertence ao Senhor. A glória é tua, Senhor. E nós te bendizemos e te bendizemos e anunciaremos, e seremos, ó Deus, e bendigaremos ainda mais, Deus, o teu nome, porque ainda teremos a eternidade toda para enaltecer o teu nome. Amém. Para dizer que tu és Deus e Senhor. Nós não queremos, ó Deus, perder mais nem um minuto. Começa esta obra profunda na nossa vida, pelo teu poder e pela tua glória. Assim como tu já tem feito neste lugar, continua a ampliar, porque é tu quem efetua, tu é quem age, tanto querer como tu realizar, tudo te pertence, e sem ti nada do que foi feito se fez. Louvado seja o teu nome, ó Pai eterno, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santificado sempre seja o Espírito da consolação. Tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Passa a palavra. Pastor Silvio.